Dirty Dancing não foi apenas um clássico romântico dos anos 80. Foi um campo de batalha emocional onde a paixão na tela escondia feridas reais, olhares carregados de tensão e silêncios que gritavam mais do que qualquer diálogo. Enquanto o mundo se apaixonava por Baby Johnny, nos bastidores se desenrolava um drama tão intenso que, se tivesse vindo à tona naquela época, teria mudado para sempre a forma como vemos esse filme. Introdução a um clássico carregado de tensões. Você já se perguntou que segredos estão escondidos por trás de um filme que marcou gerações? Dirty Dancing, esse filme emblemático de 1987, não só deixou uma marca inesquecível na cultura pop por sua história de amor e suas coreografias inesquecíveis, mas também pelas dinâmicas complexas que se desenrolaram nos bastidores. Por trás de cada passo de dança e de cada olhar intenso, havia uma tensão palpável entre os protagonistas, Jennifer Grey e Patrick Swayze, que influenciaria profundamente o resultado final do filme. Desde o seu lançamento, Dirty Dancing se tornou um fenômeno cultural. Ambientado nos anos 60, o filme conta a história de Frances Baby Ozemo, uma jovem que, durante as férias com a família, descobre o mundo da dança e do amor através de seu relacionamento com o instrutor Johnny Castle. A química entre Grey e Swayze ultrapassou as telas, mas poucos sabiam que, fora das câmeras, o relacionamento deles era tudo, menos harmonioso. Um dos momentos mais icônicos do filme é a cena acompanhada pela música Hungry Eyes. Nela, é mostrado o processo de treinamento entre Baby e Johnny, refletindo não só a evolução deles como parceiros de dança, mas também a crescente tensão sexual entre os dois. No entanto, o que muitos não sabem é que essa cena foi particularmente difícil de gravar devido aos atritos entre os atores. Grey, em entrevistas posteriores, revelou que durante a gravação dessa sequência se sentiu humilhada e desprezada por Swayze, o que adicionou uma camada extra de complexidade à sua atuação. É interessante notar que, apesar das dificuldades, a autenticidade das emoções retratadas na tela contribuiu para o sucesso do filme. A tensão real entre os atores se traduziu em uma química inegável que cativou o público. Esse fenômeno não é exclusivo do cinema. Muitas vezes, os relacionamentos conflituosos entre atores podem resultar em interpretações mais intensas e verossímeis. A música Hungry Eyes, interpretada por Eric Carmen, não foi escrita originalmente para Dirty Dancing. No entanto, sua inclusão na trilha sonora e sua associação com a cena mencionada a catapultaram para o sucesso, tornando-a um dos temas mais emblemáticos do filme da década de 80. O conflito anterior, amanhecer violento e a semente do rancor. Uma experiência compartilhada no set de um filme pode deixar cicatrizes tão profundas a ponto de afetar colaborações futuras? Para Jennifer Grey e Patrick Swayze, a resposta é um sonoro sim. Antes de seus nomes se entrelaçarem na história do cinema romântico com Dirty Dancing, ambos dividiram créditos em Amanhecer Violento, de 1984, um filme de ação que, longe de unir luz, plantou as sementes de uma relação profissional tensa e complicada. Amanhecer Violento contava a história de um grupo de adolescentes que, após uma invasão soviética, se transformavam em guerrilheiros para defender sua terra. Nesse contexto de guerra, Grey e Swayze interpretavam Tony e Jade, respectivamente. Embora a trama exigisse uma conexão entre seus personagens, fora das câmeras, a realidade era bem diferente. Grey relembrou em várias entrevistas como Swayze, numa tentativa de manter o ânimo do elenco, recorria constantemente a brincadeiras e pegadinhas pesadas. Para ela, essas atitudes eram mais uma distração do que uma ajuda, gerando uma atmosfera de desconforto e desconfiança. Um dos episódios mais marcantes dessa tensão aconteceu durante a gravação de uma cena íntima entre seus personagens. Grey confessou que, naquele momento, ela estava lidando com ansiedade e paranoia, agravadas pelo consumo de maconha. Por sua vez, Swayze chegou ao set embriagado e sem saber suas falas. A combinação desses fatores resultou em uma cena fracassada que nunca foi regravada. Grey descreveu a experiência como frustrante e desanimadora, sentindo que seu colega não estava comprometido com o trabalho. Esse incidente deixou uma impressão duradoura em Grey. Quando, anos depois, lhe propuseram trabalhar novamente com Swayze em Dirty Dancing, sua reação inicial foi negativa. Ela não queria repetir uma experiência que a havia deixado emocionalmente exausta. No entanto, o destino tinha outros planos. Durante o processo de audições para Dirty Dancing, Swayze, ciente da tensão anterior, se aproximou de Grey para pedir desculpas sinceras pelo seu comportamento em Amanhecer Violento. Esse gesto de humildade e reconhecimento foi crucial para que Grey reconsiderasse sua decisão e aceitasse trabalhar com ele novamente.
Amanhecer Violento foi o primeiro filme a receber a classificação PG-13 nos Estados Unidos, uma categoria que foi implementada justamente por causa do conteúdo violento do filme. Essa classificação, intermediária entre PG e R, foi criada para alertar os pais sobre conteúdos que poderiam não ser adequados para crianças menores de 13 anos, mas que não eram fortes o suficiente para merecer uma classificação rua diferenças de método, espontaneidade versus disciplina militar. O que acontece quando dois mundos opostos colidem em um cenário onde a harmonia é essencial? No set de Dirty Dancing, a interação entre Jennifer Grey e Patrick Swayze exemplificou esse confronto de estilos. Grey, com sua abordagem intuitiva e emocional, contrastava fortemente com o perfeccionismo e a disciplina quase militar de Swayze. Essa divergência não só influenciou a dinâmica pessoal entre eles, mas também deixou uma marca indelével na produção do filme. Desde o início, Grey abordou seu papel com uma sensibilidade artística, confiando em seu instinto e na conexão emocional com sua personagem. Sua formação não era a de uma bailarina profissional, mas sua capacidade de transmitir emoções genuínas a fazia se destacar. Por outro lado, Swayze, com uma sólida formação em dança clássica e uma ética de trabalho vigorosa, esperava precisão e perfeição em cada movimento. Essa diferença de abordagem gerou tensões durante os ensaios, onde a espontaneidade de Grey entrava em conflito com a estrutura que Swayze tentava impor. Durante as sessões de prática, era comum que Grey se deixasse levar pela emoção do momento, improvisando gestos ou expressões que, embora autênticos, nem sempre coincidiam com a coreografia estabelecida. Swayze, acostumado à precisão da dança profissional, achava frustrante essa falta de previsibilidade. Essa disparidade levou a múltiplas repetições de cenas e a momentos de evidente desconforto entre os dois. No entanto, essa tensão também trouxe uma camada de realismo às suas interpretações. O conflito interno de seus personagens, Baby Johnny, refletia em muitos aspectos a relação deles fora das câmeras. A autenticidade de suas interações em cena foi enriquecida pelas emoções reais que experimentavam durante as filmagens. Essa dualidade entre ficção e realidade acrescentou profundidade à narrativa do filme. Apesar das diferenças e tensões, a química entre Grey e Swayze era inegável. Em uma entrevista, Grey mencionou que, embora nem sempre se dessem bem fora das câmeras, em cena conseguiam uma conexão especial que transcendia suas diferenças pessoais. Essa conexão foi fundamental para o sucesso de Dirty Dancing e é uma das razões pelas quais o filme continua sendo um clássico até hoje. A surpresa do elenco. O reencontro inevitável. Será que um pedido de desculpas sincero pode apagar as feridas do passado e abrir caminho para uma colaboração bem-sucedida? Para Jennifer Grey, a resposta veio na forma de uma reconciliação inesperada com Patrick Swayze durante o processo de seleção de elenco de Dirty Dancing. Após a tensa experiência que tiveram juntos em Amanhecer Vermelho, Grey estava decidida a não repetir a história. No entanto, o destino tinha outros planos. Quando sugeriram a Grey que trabalhasse novamente com Swayze, sua reação inicial foi negativa. Ela se lembrava das brincadeiras de mau gosto e da falta de profissionalismo que, segundo ela, marcaram a colaboração anterior dos dois. Ela não queria voltar a se sentir desconfortável nem desvalorizada no set, mas os produtores estavam convencidos de que Swayze era o ator ideal para o papel de Johnny Castle e precisavam que Grey reconsiderasse sua decisão. Durante uma das audições, Swayze se aproximou de Grey em particular. Com lágrimas nos olhos, ele expressou seu arrependimento pelo comportamento passado e pediu a ela uma segunda chance. Grey, comovida pela sinceridade do pedido de desculpas, concordou em fazer um teste de câmera juntos. Esse momento marcou um ponto de virada na relação profissional dos dois. A química entre Grey e Swayze durante o teste de câmera foi tão evidente que os produtores decidiram que não precisavam procurar mais. A conexão entre eles era palpável e se tornou um dos pilares do sucesso de Dirty Dancing. Teste de câmera. Da desconfiança à magia. O que acontece quando dois atores com um histórico complicado se encontram diante das câmeras? No caso de Jennifer Grey e Patrick Swayze, a resposta foi pura magia. Apesar das diferenças do passado, o teste de câmera deles para Dirty Dancing revelou uma química inegável que encantou todos os presentes. Durante o teste, Grey e Swayze interpretaram uma cena de dança que exigia uma conexão emocional profunda. À medida que avançavam na coreografia, as tensões desapareceram e deram lugar a uma sincronia perfeita. Seus movimentos fluíam naturalmente e seus olhares transmitiam uma intensidade que ia além da atuação. Os produtores, impressionados com a autenticidade da interação entre eles, souberam imediatamente que tinham encontrado o casal ideal para protagonizar o filme.
A química entre Grey e Swayze não era evidente apenas na dança, mas também na forma como se complementavam emocionalmente. Uma gravação do teste de câmera entre Grey e Swayze viralizou anos depois, mostrando a conexão especial que eles compartilhavam mesmo antes do início oficial das filmagens. Uma filmagem infernal. Calor, orçamento e ferimentos. Como se cria um filme icônico em meio a condições adversas? As filmagens de Dirty Dancing foram uma prova de resistência tanto física quanto emocional para o elenco e a equipe. Desde as altas temperaturas até as limitações orçamentárias, cada dia trazia novos desafios. O filme foi rodado na Carolina do Norte durante o verão e as temperaturas chegavam a níveis insuportáveis. Os atores e a equipe técnica trabalhavam longas horas sob o sol escaldante, o que causava desmaios e exaustão. Além disso, o orçamento limitado significava que não havia espaço para erros ou repetições desnecessárias. Patrick Swayze, comprometido com seu papel, insistiu em fazer suas próprias acrobacias. Durante uma cena em que precisava se equilibrar sobre um tronco, ele sofreu uma lesão no joelho que exigiu atendimento médico. Apesar da dor, continuou trabalhando, demonstrando sua dedicação ao projeto. Jennifer Grey também enfrentou dificuldades. A pressão de protagonizar um filme pela primeira vez e as exigências físicas das coreografias a levaram ao limite. No entanto, sua determinação e paixão pelo projeto a impulsionaram a superar cada obstáculo. Durante a cena final do levantamento, Grey e Swayze não haviam ensaiado o movimento previamente. A autenticidade do momento foi capturada em uma única tomada, tornando-se um dos momentos mais emblemáticos do filme. Ensaios frustrantes e risadas nervosas. Será que o riso pode ser um obstáculo em um ambiente profissional? No set de Dirty Dancing, as risadas espontâneas de Jennifer Grey durante os ensaios se tornaram uma fonte de frustração para Patrick Swayze. Enquanto Grey, com seu enfoque intuitivo, se deixava levar pela emoção do momento, Swayze, com sua disciplina e perfeccionismo, esperava precisão em cada movimento. Essa diferença de estilos gerou tensões que se refletiram em múltiplas repetições de cenas e momentos de desconforto entre os dois atores. Um dos episódios mais significativos aconteceu durante a cena em que Johnny passa a mão pelo braço de Baby. Grey não conseguiu conter o riso, interrompendo a gravação várias vezes. Swayze, visivelmente irritado, expressou sua frustração pela falta de profissionalismo. No entanto, o diretor decidiu manter a espontaneidade da cena, considerando que isso trazia autenticidade à relação entre os personagens. A cena do braço, em que Grey não consegue parar de rir enquanto Swayze passa a mão pelo seu braço, não estava no roteiro original. O riso de Grey e a frustração de Swayze foram reais, e o diretor decidiu incluí-los no filme por sua autenticidade. Colisão de egos em respeito versus controle. O que acontece quando duas personalidades fortes entram em choque em um ambiente criativo? A relação entre Jennifer Grey e Patrick Swayze em Dirty Dancing foi uma constante disputa de egos. Enquanto Grey buscava respeito e colaboração, Swayze, com seu jeito autoritário, tentava impor sua visão. Essa dinâmica gerou um desconforto crescente em Grey, que começou a se sentir como uma marionete sem voz criativa, ofuscada pela personalidade dominante de seu colega. Durante os ensaios, Swayze corrigia Grey constantemente, muitas vezes com um tom condescendente. Grey, por sua vez, sentia-se desvalorizada e limitada em sua expressão artística. Essa tensão se transferiu para as cenas em que a química entre os personagens era palpável, mas também era evidente a luta de poder entre os atores. Apesar das tensões, Swayze reconheceu em sua autobiografia que Grey era uma atriz talentosa e que sua capacidade de estar presente no momento era admirável. A cena do braço e a risada incontrolável de Dirty Dancing, uma simples carícia improvisada no braço, foi suficiente para criar um dos momentos mais lembrados do cinema romântico. A cena em que Johnny desliza lentamente sua mão pelo braço de Baby enquanto os dois se preparam para ensaiar se transformou em uma daquelas imagens que, décadas depois, ainda arranca suspiros. E tudo nasceu do caos, do desconforto e de uma risada incontrolável. Tudo começou durante um dia de ensaio aparentemente comum. Jennifer Grey e Patrick Swayze estavam trabalhando na construção da intimidade corporal entre seus personagens. Uma tarefa que, apesar do glamour que pode ter na tela, estava carregada de tensão e atrito. Naquele ponto das filmagens, a relação entre os dois era tudo, menos fluida. Eles batiam de frente o tempo todo. Ela o achava intenso, perfeccionista, sério demais. Ele a via como distraída, emotiva, até irritante quando caía na gargalhada sem aviso prévio. Assim,
Em meio a essa tensão latente, surgiu o momento que entraria para a história. Durante um exercício de ensaio de movimentos, Patrick decidiu improvisar e, com um gesto lento e aparentemente carinhoso, começou a passar a mão pelo braço nu de Jennifer. Era uma ação simples, mas inesperada. Para a surpresa de todos, Gray caiu em uma risada nervosa que interrompeu completamente a cena e depois fez isso de novo. E de novo, uma vez após a outra. A risada era descontrolada, sincera, sem filtros. Patrick, por sua vez, começou a mostrar sinais visíveis de frustração. Sua testa franzida, o maxilar travado, sua linguagem corporal, tudo gritava impaciência. E, mesmo assim, havia algo nessa repetição de risos e carícias que era absolutamente magnético. O que aconteceu depois foi uma pequena batalha entre o controle do diretor, a impaciência do ator e a espontaneidade de uma atriz que não conseguia ou não queria esconder o que sentia. A tensão nos bastidores era tão palpável quanto a eletricidade na tela. Continuar insistindo até que Jennifer parasse de rir. Eliminar a cena e voltar ao planejado ou fazer o impensável e transformar aquele momento improvisado, frustrante e desconfortável em parte do material final? O diretor, Emília Ardolino, teve a resposta mais arriscada e também a mais brilhante. Ele decidiu manter a cena exatamente como aconteceu. Considerou que aquela reação genuína era muito mais poderosa do que qualquer atuação ensaiada. O tremor na voz de Jennifer, a hesitação na respiração, o jeito como ela olhava para Patrick sem conseguir segurar o riso e, acima de tudo, a mistura perfeita entre nervosismo, atração e vergonha. Tudo isso capturava com exatidão a alma de Baby naquele ponto da história. Não era apenas um ensaio de dança, mas o nascimento desconfortável e delicado de uma conexão emocional. Essa cena não fazia parte do roteiro original. Na verdade, no roteiro inicial, esse momento íntimo simplesmente não existia. Foi durante um dos ensaios informais, em que os atores precisavam praticar a proximidade física, que a cena nasceu espontaneamente. Esse atrito entre os dois, tanto emocional quanto físico, era real e, paradoxalmente, foi o que deu vida à química que milhões de espectadores sentiram ao assistir. Em uma entrevista posterior, Jennifer confessou que estava tão nervosa durante aquelas gravações que qualquer toque inesperado a fazia rir quase incontrolavelmente. E quando Patrick tocou seu braço, foi como se uma mola tivesse sido acionada. Ela não conseguiu evitar o lendário levantamento sem ensaio. O que parecia apenas mais um momento no roteiro se transformou, contra todas as expectativas, no coração pulsante de Dirty Dancing, aquela sequência final em que Baby corre em direção a Johnny e, com a leveza de uma borboleta em voo, se eleva acima da cabeça dele. O que poucos sabem é que essa cena não só se tornou a marca registrada imortal do filme, mas também foi gravada sob uma carga de incerteza tão intensa que nem mesmo a equipe técnica acreditava que daria certo. Mas antes de chegar aquele momento, houve tensão, medo e uma decisão arriscada que definiu o destino do filme. Para entender o quão monumental foi aquele salto, é preciso voltar um pouco no tempo e se colocar no lugar de Jennifer Grey. Durante as filmagens, a atriz enfrentou uma montanha-russa emocional, não só pela pressão de sustentar um dos papéis mais exigentes de sua carreira, mas também pelo relacionamento difícil com seu parceiro de cena, Patrick Swayze. A relação deles era, em certos momentos, uma verdadeira dança de nervos. Por isso, quando chegou a hora de planejar a cena principal, Grey tomou uma decisão radical. Ela não queria ensaiar o levantamento. A razão não era capricho nem estética, era visceral. Ela queria que o medo que sentia ao realizar aquele ato físico ficasse registrado na tela exatamente como era, impuro, autêntico e irrepetível. Patrick Swayze, com sua formação em dança clássica, preferia o controle, a precisão, a repetição. Mas até ele soube perceber a importância emocional por trás do pedido de Jennifer. Assim, sem coreografias de apoio, sem colchonetes auxiliares e sem nenhum ensaio, ficou combinado que a tomada seria única, direto ao coração e definitiva. O local foi a pista de dança, em frente ao público, dentro do salão Duke Lermas. O ar estava carregado de uma mistura de entusiasmo e ansiedade. Cada membro da equipe técnica prendia a respiração, sabendo que qualquer erro arruinaria não só uma tomada, mas uma cena destinada a fechar o filme com chave de ouro. Jennifer, por sua vez, tinha o coração batendo como um tambor descontrolado.
Ela se agarrou à ideia de que a tensão tornaria a cena mágica. Ela estava certa? Ninguém saberia até que o diretor gritasse ação. E então aconteceu. Num instante coreografado apenas pelo instinto, Gray disparou em direção a Swayze. Ele, em uma sincronia perfeita, a segurou pela cintura e a ergueu acima da cabeça, como se o tempo tivesse parado. A multidão fictícia aplaudia ao fundo, mas fora das câmeras o silêncio era absoluto. Ninguém respirava. O ângulo, a luz, a expressão dos dois. Tudo se encaixou como um milagre cuidadosamente orquestrado, embora na verdade não tenha sido. Foi acaso, foi fé, foi química. E o mais incrível, foi em uma única tomada. Esse instante que hoje se repete em milhões de memes, tatuagens, homenagens e casamentos, nasceu da imperfeição, da coragem de se deixar levar pela emoção. Jennifer tremia ao descer, mas ela tinha conseguido. Patrick também sabia disso. Sem ensaio, sem rede de segurança, sem segundas chances. O salto tinha sido perfeito. E com ele, Baby deixou de ser apenas uma garota com fome de dança para se tornar uma lenda. Jennifer Grey nunca mais repetiu o levantamento com nenhum outro ator nem em apresentações posteriores. Em entrevistas posteriores, ela confessou que aquele momento foi tão íntimo, tão carregado de emoções cruas e medo real, que nunca se sentiu capaz de revivê-lo com a mesma intensidade. Na verdade, no The Graham Norton Show, ela revelou com um sorriso nervoso: "As pessoas me pedem para fazer isso em casamentos ou festas, mas eu não faço. Foi uma vez e foi perfeito. Por que estragar isso?" Esse detalhe adiciona uma camada ainda mais poderosa ao mito. O salto foi único não só no filme, mas também na vida real. Um instante congelado na história do cinema que jamais se repetiu. O segredo de Hungry Eyes. Abuso emocional. Será que uma cena aparentemente romântica pode esconder uma história de dor e humilhação? A sequência de Hungry Eyes, em Dirty Dancing, é lembrada por muitos como um momento de conexão íntima entre Baby e Johnny. No entanto, por trás das câmeras, Jennifer Grey viveu uma experiência profundamente dolorosa durante a gravação dessa cena. Grey revelou que, durante a filmagem de Hungry Eyes, sentiu-se humilhada e desprezada por Patrick Swayze. Não se tratou de um simples desentendimento artístico. Foi uma experiência emocionalmente dolorosa que a atriz manteve em silêncio por décadas, com medo de represálias e de ser rotulada como problemática na indústria cinematográfica. A tensão entre Grey e Swayze não era novidade. Desde a colaboração deles em Amanhecer Vermelho, a relação já era marcada por diferenças de personalidade e métodos de trabalho. Enquanto Grey adotava uma abordagem mais intuitiva e emocional, Swayze era conhecido por sua disciplina e perfeccionismo. Essas diferenças se intensificaram durante as filmagens de Dirty Dancing, especialmente em cenas que exigiam uma conexão emocional profunda. Na cena de Hungry Eyes, Grey precisava demonstrar vulnerabilidade e abertura emocional. No entanto, segundo suas declarações, Swayze adotou uma postura condescendente e controladora, o que a fez se sentir menosprezada e sem voz criativa. Essa dinâmica de poder afetou profundamente Grey, que se sentiu presa em uma situação onde seu bem-estar emocional não era levado em consideração. Apesar dessas dificuldades, Grey conseguiu entregar uma atuação que foi aclamada por sua autenticidade e profundidade emocional. A cena de Hungry Eyes se tornou uma das mais icônicas do filme, em grande parte devido à intensidade emocional que Grey trouxe, mesmo enquanto lidava com sentimentos de humilhação e dor. A música Hungry Eyes, interpretada por Eric Carmen, não foi originalmente escrita para The Dance. No entanto, sua inclusão na trilha sonora e sua associação com a cena mencionada a catapultaram para o sucesso, tornando-a um dos temas mais emblemáticos do filme da década de 80. A experiência de Grey durante as filmagens de Hungry Eyes destaca as complexidades e desafios que os atores enfrentam em seu trabalho. Apesar das adversidades, seu compromisso com a personagem e seu profissionalismo permitiram que a cena transcendesse, deixando uma marca indelével na história do cinema. Reconciliação forçada através das filmagens. Será que uma imagem do passado pode reacender a chama de uma conexão perdida? No set de Dirty Dancing, as tensões entre Jennifer Grey e Patrick Swayze haviam chegado a um ponto crítico.
A relação entre os dois atores, marcada por diferenças de personalidade e métodos de trabalho, ameaçava descarrilar a produção. Foi então que o diretor Emil Ardolino e a roteirista Eleanor Bergsen tomaram uma decisão ousada de mostrar a Gray e Swayze as gravações do teste de câmera inicial deles. Ao ver essas imagens, os atores foram transportados de volta ao momento em que tudo começou. A química palpável, a conexão genuína e a paixão pelo projeto eram evidentes. Esse lembrete visual do que haviam conquistado juntos teve um efeito poderoso. Gray e Swayze perceberam que, apesar das diferenças, compartilhavam uma visão em comum e um compromisso com a autenticidade da história que estavam contando. Esse momento de introspecção e reconhecimento mútuo permitiu que ambos os atores deixassem de lado seus egos e se concentrassem no objetivo em comum em criar um filme que tocasse o público. A reconciliação não foi instantânea nem perfeita, mas marcou o início de uma colaboração mais harmoniosa e produtiva. Os testes de câmera entre Jennifer Grey e Patrick Swayze foram tão impactantes que os produtores decidiram incluir trechos deles na edição final do filme, aproveitando a autenticidade e a química natural que demonstravam. O sucesso inesperado após a tempestade. Desde o primeiro dia de filmagem, o projeto parecia destinado a se perder no vasto mar de filmes dos anos 80. No entanto, contra todas as expectativas, essa produção modesta emergiu como uma obra revolucionária, redefinindo o romance no cinema e consagrando seus protagonistas no panteão dos ícones cinematográficos. Para começar, vale lembrar que o orçamento do filme girava em torno de apenas US$ 6 milhões, um valor considerado baixo, mesmo para a época. Além disso, as filmagens foram realizadas em condições que desafiaram tanto o elenco quanto a equipe técnica. O calor sufocante do verão na Carolina do Norte, acomodações compartilhadas e um cronograma de produção extremamente apertado. A isso se somava o já conhecido conflito entre Jennifer Grey e Patrick Swayze, cuja química em cena, paradoxalmente, nascia de uma tensão palpável nos bastidores. E mesmo assim, Dirty Dancing conseguiu o impensável. O filme foi lançado em 1987 com expectativas moderadas. Ninguém antecipava a magnitude do impacto que teria. Desde os primeiros dias em cartaz, o público começou a reagir com um entusiasmo incomum. Os cinemas lotaram, as sessões esgotaram e o que parecia uma simples história de amor ambientada na década de 1960 começou a se tornar um ritual emocional para milhões de espectadores. O que havia por trás desse fenômeno? A resposta não é única, mas sem dúvida um dos pilares fundamentais foi a autenticidade. Jennifer Grey e Patrick Swayze conseguiram capturar algo além do romance. Eles encapsularam uma energia que era tanto emocional quanto corporal. A dança final deles, acompanhada pela música I've Had the Time of My Life, ressoou como uma explosão catártica que representava não só o clímax da história, mas também uma vitória simbólica para os personagens, por extensão, para o público. Cada passo de dança, cada olhar, cada giro dramático, carregava uma carga emocional que ia além do roteiro. Não se tratava apenas de Baby e Johnny. Era uma experiência compartilhada, uma fantasia de libertação e afirmação que cativava o público, independentemente da idade. Reflexões finais, redenção e legado emocional. Será que o tempo pode curar as feridas e oferecer uma nova perspectiva sobre o passado? Anos depois das filmagens de Dirty Dancing, Jennifer Grey refletiu sobre sua experiência no filme e sua relação com Patrick Swayze. Com a distância que o tempo proporciona, Grey reconheceu que, apesar das tensões e desafios, a química entre os dois na tela era real e poderosa. O diagnóstico de câncer de pâncreas de Swayze em 2008 e seu falecimento em 2009 levaram Grey a uma profunda introspecção. Em entrevistas posteriores, ela expressou sua admiração pelo talento e dedicação de Swayze e lamentou não ter tido a oportunidade de se reconciliar plenamente com ele antes de sua morte. Grey também falou sobre a importância de Dirty Dancing em sua vida e carreira, reconhecendo que, apesar das dificuldades, o filme lhe proporcionou uma plataforma para expressar sua arte e se conectar com o público de uma maneira significativa. Em 2022, Jennifer Grey anunciou sua participação em uma sequência de Dirty Dancing, com a intenção de honrar o legado do filme original e prestar homenagem a Patrick Swayze.